Função quadrática, aula 3, zero da função quadrática. Bom, pessoal, encontrar o zero de uma função, a gente já viu isso, né? Corresponde a encontrar o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Nesse caso, quando a gente tem uma equação do segundo grau, a gente vai fazer uso da fórmula de Bhaskara para poder encontrar as raízes, né, da equação do segundo grau. Vamos ver como a gente pode proceder. Nós temos aqui uma equação, né, que é primeiramente uma função, f de x é igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c. Quando nós igualamos a zero, nós temos então uma equação do segundo grau, né, que é correspondente a ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. O primeiro passo que vamos executar é calcular o discriminante, ou delta, né, da nossa equação. Então, temos aqui o nosso primeiro passo. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Depois que a gente executa esse primeiro passo, nós vamos executar o segundo e último passo. Esse segundo passo é justamente calcular as raízes. Para esse passo, nós vamos utilizar x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta e dividir tudo por 2a. Bom, vamos ver um exemplo para a gente poder fixar esses dois passos a serem executados. Aqui no nosso exemplo, nós temos x ao quadrado menos 5x mais 6. Né? Nós igualamos tudo a zero e vamos encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. Primeiro passo, né, que é o cálculo do discriminante, ou delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b corresponde a menos 5. O a é igual a 1 e c é igual a 6. Então, nós vamos só substituir isso na fórmula. Ficamos com o quadrado de menos 5 menos 4 vezes 1 vezes 6. O quadrado de menos 5 é igual a 25, né? E o produto de 4 vezes 1 vezes 6 é igual a 24, né? Como tem um sinal de negativo na frente, né? Sinal de menos, então fica menos 24, né? Então, o delta é igual a 25 menos 24. E 25 menos 24, uma continha muito fácil, o delta é igual a 1. Bom, o primeiro passo já foi concluído, né? Então, vamos para o segundo passo. Então, nós temos x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, e divide tudo por 2a. Nós já sabemos o valor de b, de a, né, e o delta, então substituímos. Então, ficamos com menos 5, mais ou menos raiz de 1, e divide tudo por 2 vezes 1. Menos 5 é o mesmo que mais 5, certo? A raiz quadrada de 1, a gente sabe que é 1. E 2 vezes 1 é igual a 2. Sendo assim, o x vai ser igual a 5 mais ou menos 1 e divide tudo por 2. Nessa etapa, a gente vai fazer duas operações. Primeiro, a gente vai calcular com o valor positivo, né, mais 1, e depois calcular com o valor negativo, menos 1. Então, vamos executar o primeiro passo. Então, ficamos com 5 mais 1 e divide tudo por 2. 5 mais 1 é igual a 6, dividindo por 2 é igual a 3. Beleza, chegamos aqui na nossa primeira raiz. Então, agora vamos fazer a conta com o sinal negativo. Ficamos com 5 menos 1 e divide tudo por 2. 5 menos 1 é igual a 4, dividindo por 2 é igual a 2. Sendo assim, nós temos as nossas duas raízes. Nós temos que uma raiz corresponde ao valor de 3 e a outra raiz corresponde ao valor 2. Bom, pessoal, então executamos os dois passos, né, que eu mostrei para vocês em relação à fórmula de Bhaskara, né? Primeiro, calcular o determinante, e depois, o discriminante, e depois calcular as raízes. Quando você chega nessa etapa, geralmente, às vezes, os alunos ficam perguntando: professor, será se eu acertei? Será se está certo? Será se está errado? Você pode fazer o teste das raízes. Você pode saber se você acertou ou não. Vou mostrar para vocês como fazer o teste. Aqui nós temos, né,
a nossa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Foi o que nós acabamos de resolver. Nós temos as duas raízes, né, que é o x igual a 3 e x igual a 2. Você pode pegar esse valor, tanto de x igual a 3 quanto x igual a 2, e substituir na equação e fazer o teste. Isso que é o teste das raízes. Então, vamos testar a primeira raiz. Você vai pegar x igual a 3 e vai substituir na equação. Então, nós temos o nosso x1, né, que é igual a 3, substituindo na equação, fica com 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado é 9, né? 5 vezes 3 é igual a 15. E temos 6 é igual a 6. Ficamos com 9 menos 15 mais 6. Se você fizer essa continha, você vai ver que 9 menos 15 mais 6 é igual a 0. E 0 é igual a 0. Ou seja, todos os elementos que estão do lado esquerdo são exatamente iguais aos elementos que estão do lado direito. 0 é igual a 0. Vamos fazer o teste da segunda raiz. Você vai pegar o x2, né, que no caso é igual a 2, e vai substituir na equação. Então, vamos ficar com 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado é igual a 4. 5 vezes 2 é igual a 10. Tem um sinal negativo na frente, fica menos 10. E temos o 6. Então, fica 4 menos 10 mais 6. Se você fizer a continha, né, 4 menos 10 é menos 6. Mais 6 dá 0. Então, 0 é igual a 0. Então, as duas raízes estão testadas, né? Ambas, se você colocar novamente na equação, elas vão dar como valor, como resposta, 0. Esse é o teste das raízes. Então, você sempre pode saber se você acertou a sua continha ou não. Está lá fazendo a prova do Enem, ou prova do vestibular, ou sua prova, fez uma equação resolveu uma equação de segundo grau, encontrou as raízes, está com dúvida, testa. Esse é o teste das raízes. Na próxima aula, você vai ver como o discriminante, né, como o delta, ele impacta as soluções, né, da equação de segundo grau. A gente vai ver isso na próxima aula e você verá o efeito do delta em relação à quantidade de raízes que existe numa equação de segundo grau.